Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e chegou o tão aguardado dia de falar sobre os piores livros de 2023. Não quer dizer que esses livros sejam horríveis e que vocês nunca devam dar uma chance para eles, sabe? Mas são livros que não funcionaram para mim e eu vou explicar para vocês os motivos. Ainda bem que não foram muitos, foram 5 ou 6 livros que eu realmente não curti. Seja porque eu tava com a expectativa muito alta, ou enfim, a história não funcionou pra mim, então eu vou comentar com vocês sobre eles aqui. Alguns, eu acho que todos, eu não tenho mais o livro físico, então eu vou deixar as capas aqui pra vocês. O primeiro livro que eu quero comentar com vocês é Escandalizados. Eu estava super ansiosa para fazer essa leitura, eu achei que fosse ser um romance daqueles romances clichês, daqueles romances fofos, e na verdade acabei me decepcionando. A gente vai conhecer a história da Gigi, que é uma jornalista que está investigando alguns casos de abusos contra mulheres em algumas boates. E ela foi entrevistar algumas pessoas e logo depois, quando ela tá voltando para casa, o seu voo é cancelado e ela precisa ficar em um hotel enquanto isso. E nesse hotel ela acaba reencontrando uma pessoa aí do seu passado, que é o Alec, que se tornou um ator super famoso, um ator coreano, se eu não tô enganada, super famoso. Todo mundo ama esse cara e só ela que não sabia o que ele tinha se tornado. Ela não para de trabalhar, então ela tá um pouco afastada ali das notícias, das fofocas, né? Não das notícias, afinal uma jornalista, mas das fofocas de celebridades, então ela nem se toca de que ele realmente é um cara famoso. E esse é o grande problema desse livro. Os dois, eles têm até uma química, tem bastante hot, já começa o livro com um grande hot, e tá tudo bem, eu gosto de ler hots, mas é praticamente isso o livro todo. E o plot twist de toda a história é simplesmente ela não saber que ele é famoso e ela descobrir que ele é famoso, e isso tá na sinopse, entendeu? Então a gente passa o livro todo em poucos dias, então a gente não consegue ter essa conexão com os personagens, porque é um livro bem curtinho. Mas, apesar dos dois personagens serem carismáticos e esses sejam daquele livro para você sair da ressaca, sabe? Ou para você enfiar em alguma maratona, ou para aumentar suas metas de leitura, porque é um livro rápido e fininho, mas foi um livro que não me agradou, eu não consegui me envolver com os personagens, tudo acontece de forma muito rápida, não acontece grandes coisas, como eu falei, o plot twist ali tá na sinopse, e é aquilo ali que acontece, o casal é o tempo inteiro, cenas hot, dá um passo e já quer fazer, entendeu? Eu nunca vi na vida. E aí eu não curto muito quando essas cenas são desenvolvidas dessa maneira. Tipo, todo capítulo parece que é igual porque acontece a mesma coisa em todos os capítulos, entendeu? Mas foi uma leitura que acabou não me agradando e eu fiquei bem decepcionada. O próximo livro é A Protegida, da Lisa Kleypas. Eu gosto bastante dessa autora. Mas essa série não funcionou pra mim. Eu li o quarto livro há alguns anos atrás. É daquelas séries que você pode ler fora de ordem, sabe? E eu tinha achado mais ou menos, tinha até que gostado, mas, gente, esse primeiro livro eu achei muito chatinho. A gente vai conhecer a história da Liberty, uma jovem que, coitada, só acontece tragédia após tragédia. Ela acaba tendo que ficar cuidando da sua irmã, que ainda é um bebê, após a morte da mãe. E aí ela precisa se virar, ela precisa arrumar emprego, ela precisa ganhar dinheiro. E aí ela conta com a ajuda do Hard, que é um cara que mora ali perto, mas ele tem o sonho de ir embora e tal. E ela sente uma atração por ele. E ele também por ela, mas fica naquela coisa de tipo, eles são meio que irmãos ali, sabe? Cresceram juntos, então fica aquele sentimento conflitante. E ele demora pra enxergar ela realmente como uma mulher, assim, então enxerga mais ela como alguém muito mais nova que ele, enfim. E aí ela começa a trabalhar num salão, se eu não tô enganada, e ela conhece o Sr. Travis, que é um senhorzinho que só aceita ser tratado por ela, sabe? É um salão de gente de muito dinheiro, é um lugar de gente de muito dinheiro. O Sr. Travis é um cara riquíssimo, e aí eles acabam se tornando amigos, né? Ela fica, tipo, ele acaba tendo ela como neta, e isso é durante anos. Até que ela vai lá, ela vai precisar, ele propõe, dá uma oferta de emprego pra ela, e ela aceita, e ela vai precisar passar um tempo na casa do Sr. Travis pra ajudar.
e ela conhece o filho dele mais velho, mais novo, enfim. Ela conhece um dos filhos dele e eles acabam tendo um atrito no começo e depois começam a desenvolver um relacionamento. Só que, gente, até metade do livro parecia que nada tinha acontecido. A história dela parece que não andava, metade do livro não aconteceu nada, dava pra resumir, sei lá, 10 páginas e ter tratado muito mais esse casal dela com o filho do Sr. Travis, sabe? Porque os dois, ele tem uma química legal, eles se dão, inicialmente eles não se dão muito bem, ele acha que ela é uma pessoa aproveitadora e tal, mas depois dessa briguinha inicial, eles acabam sentindo uma atração e vão descobrindo esse amor, né? E de repente surge um triângulo amoroso, sabe? O Hard volta, né, desse passado, reencontra a Liberty depois de muitos anos, e ela já não sabe o que ela sente de um pelo outro, e não acontece nada, entendeu? Tem esse triângulo amoroso sem graça, que não tinha necessidade. Até metade do livro nada acontece, a gente só vê a Liberty, sei lá, sofrendo com relacionamentos fracassados, dificuldade de arrumar emprego, essa tragédia na vida dela da perda da família, tendo que cuidar da irmã mais nova, e é só isso, daria para ter resumido em 10 páginas, como eu falei. Então eu achei que o livro enrolou muito, até metade do livro tava um tédio, e quando ele começa a ficar legal, com ela indo morar lá com o Sr. Travis, né, pra ajudar na casa, ela conhecendo esse outro personagem, né, o seu par amoroso ali, o seu... Enfim, o filho do Sr. Travis, com quem ela se apaixona. Quando começa a ficar legal, já tá no fim do livro e, como eu falei, de repente aparece mesmo um triângulo amoroso, enquanto ela tá bem com o outro, sabe? Ai, gente, não deu, não rolou. Eu não gosto de histórias com triângulo amoroso. Eu achei super demorado esse começo, bem enrolado, assim, acabou ficando até uma leitura mais tediosa. E acabei não querendo ler. Eu tinha o segundo e o terceiro aqui pra ler, o quarto eu já tinha lido, e acabei não querendo ler os outros. Eu li a sinopse ali e eu falei, tá, não vou ler o resto, porque provavelmente eu também não vou gostar. O próximo livro que eu quero comentar com vocês é Duque da Meia-Noite, da Tessa Dare. Ela é uma autora que eu gosto bastante de romances de época. Eu já li alguns livros dela e eu gosto. Tem alguns outros aqui pra ler ainda. Mas eu tava ansiosa pra ler esse por conta de toda essa premissa do livro, onde a gente vai ter um duque que só aparece depois da meia-noite nos bailes. Então acaba surgindo todo um boato em volta dele. Ele acaba conhecendo uma lady, que é a Lady Amélia, nossa protagonista, que ela só quer saber da família dela, ela não tá nem aí pra esse conto que criaram em volta do Duque da Meia-Noite, mesmo ele sendo um cara super bonito. Ela não tá nem aí, ela só quer saber da família dela, e o irmão dela acaba contraindo uma dívida com o Duque, e ela precisa pagar essa dívida, então ela começa a entrar em contato com ele. Nesse meio tempo, um cara super conhecido da sociedade, que cuidava do clube, era fundador do Clube dos Cavalheiros, que era tudo em volta de um cavalo, esse Clube dos Cavaleiros, cada um tinha uma ficha de um cavalo e podia levar a égua para esse cavalo reproduzir, certo? Então, o Duque da Meia-Noite quer comprar todas essas fichas para ter o cavalo unicamente para ele. Essa consiste a história do Clube dos Cavaleiros. Quando o fundador desse clube falece, ele é assassinado, as coisas acabam saindo do controle, porque o Duque acha que pode comprar a ficha de todo mundo, incluindo a ficha do cara que faleceu, e aí ele é um dos primeiros suspeitos, porque ele tá super em cima dos outros cavaleiros desse clube para conseguir a ficha, só que a regra do clube é que essas fichas só podem ser ganhas através de jogos de sorte, né, os jogos de azar. Então, ele não pode ser essas fichas não podem ser compradas. E aí todo mundo fica suspeitando desse Duque, que esse Duque assassinou o cara, porque ele queria as fichas desse cara e não conseguiu comprar, e aí ele é um dos principais suspeitos. Só que a Lady Amélia, ela acredita quando ele diz que não foi ele, e ele acaba ajudando ela a desvendar não só esse mistério, porque ela também conhece a família desse Duque, é muito amiga da irmã desse cara que faleceu, enfim. E eles acabam entrando nessa de tentar desvendar o mistério de quem assassinou esse cara e também de tentar entender ali o que vão fazer com esse cavalo. E aí, a história toda gira em torno desse bendito cavalo. Toda hora alguém fala do cavalo e, de repente, o cavalo já não é mais importante. E aí o assassinato do cara também já não se torna tão importante, de repente o importante mesmo é o relacionamento do Duque com a Lady Amélia. Que também eu acho que não tiveram grande
uma grande química ali, entendeu? Não passaram química entre as páginas. E esse foi um dos defeitos do livro pra mim. Eu não consegui sentir que o casal realmente estava apaixonado, realmente tinha desenvolvido ali um sentimento aos poucos. E a história do cavalo e de quem matou o cara acabou ficando ali, o que o início parecia realmente a grande trama, né, do porquê eles se aproximaram, a dívida do irmão dela com o Duque, a briga por conta do cavalo, das fichas, tudo isso acabou se tornando tão irrelevante no fim, tipo, foi solucionado tão rapidamente no final do livro que acabou ficando, tá, ok, e aí? É só isso, sabe? Então eu acabei ficando decepcionada com a resolução do assassinato do cara, que é a premissa da história. E também achei que o casal não teve química, eu não consegui sentir ali o sentimento dos dois, sabe? O amor dos dois. Então esses foram os motivos que me fizeram desgostar dessa história, apesar de eu gostar da autora, eu acabei não curtindo muito esse livro. O próximo livro que me decepcionou é um clássico e eu peço para aqueles que amam essa história não me xinguem nos comentários, mas foi Mulherzinhas. Eu li só o primeiro, eu sei que tem mais algumas partes, né, dessa história, não sei se eu vou ler as outras, mas o livro vai girar em torno da história de 4 irmãs que moram com a sua mãe, o pai delas está na guerra, então tem todo esse clima de tensão, de não saber se o pai volta vivo, o que vai acontecer, a mãe tentando manter as 4 meninas, e é só isso o livro, a gente vai ver a rotina dessas 4 meninas ali, né, pensando no pai, ao mesmo tempo algumas descobrindo um pouco do amor, tentando chamar a atenção das irmãs, porque elas são muito próximas, e é isso, gente, um vai na casa do outro, o outro volta para sua casa e a conversa, a costura, é o que tá lendo e é só isso. Eu achei bem sem graça. Chegou um momento que eu achei até que ficou meio chatinho, assim, meio monótono. Eu não sei os outros livros como é que vai ser, o final do livro foi mais interessante, eu gostei mais das últimas páginas ali, tava mais entretida, mas o livro todo, no geral, acabou me decepcionando, eu achei que eu fosse gostar mais, por ser um clássico, por muita gente amar essa história. Como eu falei, eu não sei, pelo menos na edição que eu li, eu vou deixar a capa da edição que eu li aqui, eu sei que tem mais livros que contam sobre essa família, né? E conforme elas foram crescendo, o que aconteceu com cada uma delas, enfim. Eu sei que existem esses livros, não sei se eu vou ler, mas esse primeiro acabou me decepcionando justamente por ser monótono e não passar grande coisa, assim, sabe? É só mais a rotina deles e a tensão do pai que tá fora, que tá na guerra. E foi isso, esse livro só narra isso mesmo. Mas enfim, acabei me decepcionando. Vou tentar dar uma chance para as continuações, não sei ainda, mas esse livro acabou não funcionando para mim. E o último livro dessa lista é A Dama Mais Desejada, escrito por 3 autoras, incluindo Julia Quinn, que é uma autora que eu gosto bastante. É um livro de romance de época, outro gênero que eu leio bastante e que eu gosto, mas esse livro não funcionou direito para mim, porque eu acho que essas 3 autoras, elas são ótimas se elas escreverem um livro separado. Acabei não curtindo um livro comunitário, assim, sabe? Com 3 autoras, parece que cada uma seguiu um rumo e eu acho que se fosse, por exemplo, assim, 3 livros da série, cada um escrito por uma autora, mas focado em um casal diferente, eu acho que ia dar mais certo. A Dama Mais Desejada vai falar sobre o Hugh, não sei, que é um cara que acabou sofrendo um acidente de cavalo e depois desse acidente ele fica na cabeça que tá na hora dele arranjar uma esposa então, de ter um herdeiro e tal. E a sua irmã decide que vai ajudá-lo e faz uma lista de possíveis pretendentes e decide fazer uma temporada social fora da época de temporada social, entendeu? Ela marca aí um encontro, um grande evento na casa dela, né? Ela tá com muito dinheiro, ela já tá casada com filho e tal. E aí ela tá com muito dinheiro e tal, e ela faz esse evento, chama algumas damas e alguns cavalheiros, que ela acha que o cara pode gostar dessas damas e ao mesmo tempo fazer uma de cupido com os outros casais ali que sobrarem, sabe? Então ela faz essa temporada com vários jogos, várias coisas dentro na casa, as pessoas vão ficar alguns dias com ela lá, e ele começa a ter contato com algumas damas, que podem vir a ser a sua escolhida, incluindo com a nossa protagonista,
que é amiga da irmã dele, muito amiga, e ela também é convidada. Ela é um pouco mais velha, ficou pra solteirona, titia solteirona, sabe? Mas ela tá ali e eles acabam se aproximando. Esse é um daqueles livros que formam vários casais nesse evento. Parece que a casa tinha um cupido, mas assim, uns 3, 4 casais vão se formando ao longo da história. Então acontece isso de forma muito rápida com todos eles, porque é um livro curto. Então tudo isso, esse desenvolvimento, essa parte de sentimento, é sempre explicado que tipo, eles se apaixonaram, mas eles se conhecem há muitos anos. E eles já estavam apaixonados antes e não sabiam, sabe? É meio que essa desculpa para eles se apaixonarem de forma tão rápida e em poucos dias. Então eu acabei não curtindo muito. Eu acho que se fosse um livro para cada casal ia ser muito mais interessante, eu ia me divertir muito mais, porque são casais que realmente têm química, são casais que me chamariam a atenção se fosse um livro para cada um. Como foi um livro para todos eles, 3, 4 casais, é claro que tem o casal principal aí, que é do irmão dela, que é o Hugh lá. Tem esse casal principal, mas os outros também a gente vê a formação e eles são casais com química, são casais divertidos e que eu queria ver um pouco mais, então acabei me decepcionando por conta disso. É um livro com várias situações que acontecem de formas muito rápidas e que você não consegue acompanhar e não consegue sentir o que o casal tá sentindo. Então, se fosse separado, eu acho que eu ia curtir muito mais, ou uma série onde cada uma escreve um livro, ou até mesmo as 3 escreverem um livro, mas cada livro ser focado em algum casal, enfim, não sei. Eu acho que eu teria gostado mais se fosse dessa maneira, então eu acabei me decepcionando por conta disso. Então é isso, esses são alguns livros que eu acabei não curtindo em 2023. Eu espero que vocês tenham entendido ali o motivo de eu não ter gostado, do que aconteceu, do porquê que a história acabou me decepcionando. Me deixem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acham, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, quais foram os livros que te decepcionaram esse ano, 2023 no caso, que nós já estamos em 2024, quais foram os livros que te decepcionaram em 2023, eu vou adorar saber. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, todos os links vão estar aqui embaixo. Se vocês quiserem dar uma chance para esses livros e tentar comprar para ler, eu vou deixar também o meu link aqui da Amazon para vocês comprarem. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!